Ele era um milionário poderoso, preso em uma cadeira de rodas e abandonado no canto mais escuro de sua própria festa. Humilhado, invisível, sem esperança, até que o beijo inocente de uma bebê de 2 anos fez suas pernas sentirem algo pela primeira vez em anos. Mas o que parecia um milagre se transformou em segredo, manipulação e traição. E quando tudo desmoronou, ele precisou escolher: desistir de vez, ou lutar pelo amor que o fez querer ficar em pé novamente. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Na mansão mais luxuosa do bairro mais caro da cidade, a noite parecia um comercial de perfume caro. Luzes douradas, risadas altas, taças de cristal tilintando. No centro do salão, Marcelo, o anfitrião, circulava como um rei em seu próprio reino. Era a festa para celebrar o grande visionário dos negócios, como os convidados repetiam. Mas o verdadeiro dono daquela mansão, da maior parte daquela fortuna, estava sozinho em um canto escuro, perto de uma porta que dava para o corredor de serviço. Era Elias, milionário, elegante, terno impecável, preso a uma cadeira de rodas como se fosse uma jaula com rodas. O rosto bonito, agora endurecido pelo tempo e pelo sofrimento, observava a festa com um misto de desprezo e cansaço. Todos ali deviam algo a ele. Quase ninguém o olhava nos olhos. A música alta vibrava pelo chão de mármore. Casais dançavam, gente rica posava para fotos, influenciadores filmavam cada detalhe. E apesar de toda aquela vida, dentro de Elias havia só silêncio. Em um canto mais afastado, quase invisível, estava Camila. Uniforme simples, luvas, um pano de limpeza na mão. O crachá pendurado no peito a marcava como parte da equipe de faxina. Atrás dela, bem presa por um carregador de pano, dormia sua filha, a pequena Flora, de 2 anos. A bebê respirava tranquila, com a cabeça deitada nas costas da mãe, como se aquele luxo todo fosse apenas um cenário distante. Camila trabalhava calada, enxugando copos esquecidos, pegando guardanapos amassados no chão, desviando de vestidos longos e sapatos caros. Tinha os olhos firmes, cansados, mas limpos. Quando passava perto de Elias, fingia não notar, por respeito. Sabia reconhecer dor quando via uma, e via muita dor naquele homem parado na cadeira. De tempos em tempos, algum convidado se aproximava de Elias, deixava um comentário forçado, uma piada desconfortável e se afastava rápido, como se a cadeira de rodas fosse contagiosa. Até que Marcelo decidiu que a presença de Elias estava estragando a estética. Ele se aproximou com um sorriso largo, o tipo de sorriso que qualquer um acharia simpático se não soubesse a verdade. Colocou a mão no encosto da cadeira de Elias, inclinou-se perto do ouvido dele e falou baixo, mas com aquele tom meloso e cruel. Elias, meu querido, olha só como a festa está linda. Ele fez um gesto amplo para o salão, todos celebrando, brindando a vida. Você não quer estragar o clima, não é? Elias virou o rosto, o olhar frio. Estou quieto no meu canto, Marcelo. Não estou atrapalhando ninguém. Marcelo riu, alto demais, de propósito, para atrair olhares. Claro que não, claro que não. Ele virou-se para alguns convidados próximos. O Elias sempre foi discreto, sabem? Só que hoje ele está, como posso dizer, um pouco sensível. Algumas risadinhas brotaram ao redor. Elias endureceu a mandíbula. Camila, no fundo do salão, parou de limpar por um segundo. Observava sem ser notada. O corpo dela se enrijeceu. Marcelo continuou, ainda mais teatral. Vou só te colocar em um lugar mais tranquilo, amigo. Você não quer ficar aqui, no meio do barulho, com essa cara de velório. Vai assustar meus convidados. Sem esperar resposta, Marcelo começou a empurrar a cadeira de rodas. Elias segurou os braços da cadeira, mas não tinha como impedir. As rodas deslizaram pelo chão liso. Enquanto era empurrado, Elias sentia cada olhar, cada cochicho. Ele era tão poderoso, murmurou uma mulher sem disfarçar. Dizem que desde o acidente nunca mais andou nem quis se tratar direito, comentou outro. Coitado. Ou não. Com tanto dinheiro, coitado por quê? Aquela mistura de pena e crueldade
parecia perfurar o peito de Elias. A festa continuava atrás dele, vibrante. Ele, porém, era empurrado para um corredor lateral, mais escuro, quase vazio. Um lugar de trânsito de funcionários, caixas e bandejas. Marcelo estacionou a cadeira perto de uma porta que dava para a área de serviço. "Aqui está melhor, não acha?" disse, sorrindo como se tivesse prestado um favor. "Assim você não estraga a festa com essa tristeza toda. Fica aqui quietinho pensando na vida." E antes que Elias respondesse, Marcelo deu um tapinha leve no ombro dele, um gesto falso de camaradagem, e voltou para o brilho do salão. Elias ficou ali, sozinho, entre uma parede fria e uma porta semiaberta, por onde entravam cheiros de produto de limpeza e comida. Camila viu a cena toda. Viu quando Marcelo empurrou Elias. Viu quando os convidados riram. Viu quando o deixaram ali, como se fosse um móvel antigo sem uso. Os olhos dela se encontraram com os dele por um breve segundo. Havia algo naquele olhar que Elias não via há muito tempo. Não era pena, não era medo, era indignação. Camila desviou rápido. Sabia que não podia se meter. Tinha um trabalho para manter, uma filha para criar. Mas o coração bateu mais forte. Ela respirou fundo, arrumou melhor a posição de Flora nas costas e voltou à sua tarefa. Precisava levar um balde de panos limpos até o corredor lateral. Ironia ou destino? Era exatamente para onde Elias tinha sido empurrado. A música veio abafada quando Camila entrou no corredor. O som dos saltos desapareceu, substituído pelo eco dos próprios passos. Elias olhava para o chão quando ouviu o rangido da porta. Camila passou a poucos metros de distância, sem querer encará-lo. Mas Flora, nas costas da mãe, não dormia mais. Em algum momento, com o empurra-empurra, a bebê tinha acordado, silenciosa, observando tudo com os olhos grandes e curiosos. Quando Camila se inclinou para pegar um pano que caiu do balde, a amarra da bebê afrouxou um pouco. Flora escorregou para o lado, o corpinho pendendo. "Ai, meu Deus!" murmurou Camila, tentando segurá-la com uma mão enquanto equilibrava o balde com a outra. Flora, meio acordada, meio confusa, viu um rosto diferente bem à sua frente. O rosto de Elias, cansado, triste, com olheiras profundas. Os olhos da bebê se fixaram nos dele. Não havia medo, não havia estranhamento. Ela não viu a cadeira, não viu a paralisia. Viu só um homem com um olhar triste demais. Instintivamente, Flora esticou a mãozinha em direção a ele. Camila, nervosa, tentava ajeitar a filha. "Calma, filha. Calma, a mamãe está aqui." Mas antes que Camila conseguisse segurar, Flora se inclinou mais um pouco. O corpinho pequeno se aproximou de Elias, e num gesto simples, puro, espontâneo, a bebê encostou a boquinha no joelho dele. Um beijo. Um beijo delicado, desajeitado, infantil. Camila arregalou os olhos envergonhada. "Moço, me desculpa. Ela não..." começou ela desesperada, ajeitando a filha de volta. Mas a frase morreu na garganta. Algo aconteceu. Elias arregalou os olhos como se tivesse levado um choque. O coração disparou. Por um segundo, o ar pareceu sumir do corredor. Um formigamento intenso, agudo, correu pelas pernas dele. Primeiro como um leve toque de eletricidade. Depois como se 1000 agulhas acordassem nervos adormecidos. Há anos, Elias não sentia nada abaixo da cintura. Nada. Nem dor, nem calor, nem frio. Um vazio absoluto. Mas naquele instante, um zumbido vivo começou na altura dos joelhos e desceu pelos músculos esquecidos. Ele ofegou. As mãos dele agarraram os braços da cadeira com força. A respiração ficou pesada. Camila viu a reação e, assustada, deu um passo à frente. "Senhor, o senhor está passando mal? Quer que eu chame alguém?" Elias não conseguiu responder de imediato. Ele fechou os olhos por um segundo, sentindo, tentando entender. Era real? O formigamento se intensificou por alguns segundos, depois foi sumindo, deixando um rastro quente, diferente de tudo o que ele lembrava. Quando finalmente falou, a voz saiu rouca. "Você..." Ele engoliu em seco, olhando para Flora, ainda meio pendurada nas costas de Camila. "Ela me
Beijou? Camila corou, sem graça. Me desculpa, por favor. Ela ainda é muito pequena, não entendi. Eu vou tirar ela daqui agora. Desculpa mesmo, senhor. Ela começou a se afastar, aflita. Não. A palavra saiu mais forte do que Elias pretendia. Camila parou. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Mas por dentro estava em choque. Há anos a resposta de qualquer médico era a mesma. Irreversível. Adaptação. É assim que vai ser para o resto da vida. Ele tinha aceitado sua condenação como uma sentença final. Mas agora... Eu... senti, murmurou ele, mais para si mesmo do que para elas. Camila franziu a testa. Sentiu... o quê? Elias levantou o olhar, e pela primeira vez naquela noite havia algo nele além de amargura. Havia medo. Medo de acreditar. As minhas pernas. Camila o encarou confusa, sem entender a profundidade daquela frase. Flora, alheia a qualquer drama adulto, encostou de novo a cabecinha nas costas da mãe, já quase dormindo outra vez, como se não tivesse acabado de acender uma fagulha em um coração que há muito se considerava morto. Naquele corredor esquecido da mansão mais rica da cidade, longe da música, das luzes e das taças de cristal, algo impossível tinha acabado de acontecer. Ele, que havia perdido a capacidade de andar em um trauma, tinha acabado de sentir pela primeira vez que talvez tivesse acabado de recuperar uma coisa ainda mais rara, a capacidade de ter esperança. Naquela noite, a festa continuou como se nada tivesse acontecido. Lá dentro, Marcelo brindava com investidores, posava para fotos, recebia elogios. Lá fora, no corredor silencioso, Elias permanecia imóvel na cadeira de rodas, mas por dentro, tudo nele estava em turbulência. O formigamento tinha cessado, mas a memória da sensação não. Ele olhava para o ponto exato onde o joelho tinha sido beijado por Flora, como se aquele pedaço do corpo, até então inútil, tivesse virado um enigma sagrado. Camila, constrangida, não ousou voltar naquele corredor até o final do turno. Tinha medo de que o milionário reclamasse dela para a chefia. Quando finalmente foi embora, alta madrugada, com Flora dormindo pesada no colo, ainda pensava no olhar estranho que ele tinha lançado. Na manhã seguinte, porém, o que parecia ter sido um momento estranho e isolado, virou uma obsessão. Logo cedo, antes mesmo da equipe da limpeza começar o turno, o interfone da portaria soou com um pedido incomum. Era a voz de Elias. Quero falar com a moça da faxina de ontem. A que traz a filha pequena, o nome dela é Camila. Camila, que havia acabado de chegar, com Flora ainda meio sonolenta no colo, levou um susto ao ouvir o nome do patrão na recepção. Ele pediu para falar comigo? Perguntou sem acreditar. Foi direto da suíte, confirmou o porteiro um pouco tenso. Disse que era urgente, para subir agora. Camila sentiu o coração acelerar. O medo veio rápido. E se ele fosse reclamar? E se achasse que ela tinha sido desrespeitosa? E se isso custasse o emprego dela? Ela ajustou Flora no quadril, respirou fundo e entrou no elevador de serviço, as paredes metálicas refletindo a preocupação em seus olhos. Ao chegar ao andar principal da mansão, um segurança a conduziu até o escritório. Era um cômodo amplo, com janelas grandes que deixavam entrar uma luz fria da manhã, prateleiras cheias de livros, quadros caros, um tapete grosso. No centro, de costas para a janela, Elias, na cadeira de rodas. Mas diferente. Não havia convidados, não havia festa. Só ele, em silêncio, com o olhar afiado de quem tinha passado a noite em claro. Camila entrou devagar. Com licença, senhor, murmurou, ajeitando Flora, que a essa altura brincava com o cordão do crachá da mãe. Elias levantou os olhos e a estudou por um instante longo demais. Pode fechar a porta. A voz saiu baixa, mas firme. Ela obedeceu. O clique da porta pareceu selar um segredo. Sente-se. Ele apontou para uma cadeira à frente da mesa. Eu prefiro ficar em pé, senhor, respondeu, respeitosa. Estou em horário de trabalho. Considere que, por alguns minutos, você está em outro tipo de trabalho. Camila engoliu em seco, sem entender. Havia um silêncio pesado no ar,
quebrado apenas pelo barulhinho suave de Flora balbuciando sons infantis, alheia a qualquer tensão. Elias apoiou as mãos sobre a mesa, respirou fundo e foi direto ao ponto. Ontem, no corredor, quando a sua filha encostou a boca no meu joelho, Camila corou na hora, envergonhada. Senhor, eu sinto muito por isso. Ela é pequena, ela não tem noção. Eu devia ter segurado melhor, eu juro que... Eu senti as minhas pernas. Ela parou. O cérebro dela levou alguns segundos para entender o que tinha ouvido. Como... assim? Perguntou lentamente. Eu não sinto nada abaixo da cintura há anos. Ele falava como quem repete uma sentença de prisão. Desde o acidente. Nenhum médico, nenhum tratamento, nenhum remédio mudou isso. Ontem, pela primeira vez, eu senti alguma coisa. Formigamento. Choque. Vida. Camila o encarou, confusa, sem saber se estava diante de uma confissão ou de um delírio. Deve ter sido um espasmo, senhor. O tom dela era respeitoso, porém prático. O médico da minha mãe vivia dizendo que às vezes o corpo manda sinais falsos. Elias a interrompeu, a voz ficando mais tensa. Não foi sinal falso. Eu sei o que é não sentir nada. Eu sei o que é não ter nem mesmo a ilusão de um movimento. Ontem foi diferente. Foi real. Camila apertou Flora contra o peito, como se instintivamente quisesse protegê-la de alguma coisa que ainda não tinha nome. E por que o senhor está me contando isso? Arriscou, cautelosa. Elias segurou o olhar dela por alguns segundos. Porque ninguém mais acreditaria em mim, disse enfim. Meu médico vive repetindo que minha paralisia é irreversível e que tem um componente... Ele fez uma pausa, irritado com a palavra psicossomático. Como se eu tivesse medo de andar. Camila franziu o senho. E o senhor tem? Ele riu, um riso curto, sem humor. Eu tenho medo de muitas coisas, Camila. Os olhos dele escureceram, mas principalmente de acreditar em algo que pode ser arrancado de mim de novo. Ela ficou em silêncio. Ele continuou. Por isso, ninguém além de você vai saber do que aconteceu ontem. Nem Marcelo. Muito menos o meu médico. Camila sentiu o peso do que ele dizia. Então, por que eu? Ele respirou fundo. Quando falou, havia algo de obsessivo na voz. Porque eu quero que aconteça de novo. Camila levou um segundo para entender. Quando entendeu, o sangue gelou. O senhor está dizendo que quer que a minha filha toque de novo nas minhas pernas, completou ele, com franqueza desconfortável. Quero ter certeza de que não estou enlouquecendo. Quero saber se foi ela, se há alguma coisa nesse contato. Camila se enrijeceu. Ela é uma bebê, senhor, lembrou, numa tentativa de pôr limite. Não é experimento. Não é remédio. Não é milagre ambulante. Eu sei que ela é uma bebê. Pela primeira vez, a voz dele amoleceu um pouco. Justamente por isso. Porque ela é a única criatura nesse lugar que me olhou sem pena, e a única que fez eu sentir alguma coisa nas pernas em anos. Camila mordeu o lábio em conflito. E o que o senhor está me propondo exatamente? Elias recostou um pouco na cadeira, como se me disse as próprias palavras. Quero que você traga Flora até aqui, em horários específicos. Só nós três. Ele falava devagar, cada palavra pesada. Quero que ela toque minhas pernas, beije, encoste as mãos. Como ontem. Quantas vezes for preciso. Camila arregalou os olhos, chocada. O senhor está pedindo para usar a minha filha como teste? Estou pedindo para você me ajudar a descobrir se ainda existe alguma chance para mim. Havia desespero escondido atrás da calma artificial. E não vou fingir que isso não tem um preço para você. Ele se inclinou para a frente. Vou dobrar o seu salário. A partir de hoje. Você vai continuar na faxina, ninguém precisa saber de nada. Mas em determinados horários vai subir aqui com Flora. Só isso. O coração de Camila disparou. Dobrar o salário, as contas atrasadas, o aluguel prestes a vencer, os remédios da mãe doente, o leite de Flora. Um turbilhão de necessidades passou pela cabeça dela em um segundo, mas logo em seguida, uma outra imagem veio com força. A da filha sendo transformada em uma espécie de amuleto,
de objeto de esperança de um homem desesperado. Isso não está certo, murmurou mais para si do que para ele. Elias a observou atento como se estivesse acostumado a negociar coisas muito maiores que dinheiro, e pela primeira vez disse algo que não envolvia cifras. Camila, eu não lembro da última vez que senti vontade de viver amanhã. Ontem, por alguns segundos, isso mudou. Eu não sei se foi um milagre, um truque do meu cérebro ou só um espasmo, mas eu preciso ter certeza. Se for ilusão, eu prefiro que acabe logo. Se for real... Ele fez uma pausa, a voz falhando. Eu não sei o que pode acontecer, mas eu preciso saber. O silêncio entre os dois se alongou. Flora, no colo da mãe, esticou a mãozinha em direção a Elias, sorrindo sem dentes, como se quisesse tocar o mundo sem saber o peso que ele carregava. Camila sentiu as lágrimas queimando atrás dos olhos, mas não deixou que caíssem. E se ela se machucar? Perguntou quase num sussurro. Eu jamais deixaria nada acontecer com ela, respondeu Elias sincero, quase ofendido pela ideia. Eu não quero usá-la, quero que ela me ajude. E quero ajudar vocês também. Camila fechou os olhos por um instante. Viu a imagem da mãe em casa, na cama simples, tossindo, pedindo desculpa por dar trabalho. Viu o bilhete do aluguel vencido na geladeira. Viu Flora chupando o restinho do leite, o olhar inocente. Quando abriu os olhos de novo, havia uma dureza nova neles. A dureza de quem aprendeu a fazer escolhas difíceis. E se eu disser não, Neta, estou encarando-o de frente. Elias sustentou o olhar. Então nada muda. Ele deu de ombros, mas era um gesto falso. Você continua ganhando o mesmo salário miserável, continua sendo invisível nessa casa, e eu continuo sem saber se ontem foi um sinal ou só uma crueldade a mais do destino. As palavras doeram, porque eram verdadeiras. Camila sentiu um nó no peito, mas no meio do incômodo, algo a surpreendeu. Ele tinha acabado de chamar o próprio destino de cruel, sem máscaras, sem autocomiseração exagerada, só cru. E por mais estranho que parecesse, isso o tornava humano. Ela respirou fundo. Eu aceito com uma condição, disse enfim. Os olhos de Elias brilharam discretos. Qual? A minha filha não vai ficar sozinha com o senhor, nunca. A voz dela agora era de mãe, firme, inegociável. Eu vou estar em todas as sessões, e no primeiro sinal de que isso está fazendo mal para ela, eu paro. Dinheiro nenhum me faz continuar. Elias segurou o olhar dela, e pela primeira vez pareceu respeitá-la de verdade. Combinado. Ele estendeu a mão. Ela hesitou por um segundo. Depois apertou. A mão dele era quente, forte, mas havia um leve tremor. Um acordo tinha sido feito. Não só de dinheiro, um pacto de esperança, medo, culpa e possibilidade. Nos dias seguintes, a mansão passou a ter uma rotina secreta. De manhã, Camila continuava limpando taças, espelhos e pisos como qualquer funcionária. Mas em 2 horários específicos, subia ao escritório de Elias com Flora. Portas fechadas, cortinas semi-abertas, um silêncio quase sagrado. Flora ria, batia palminhas, engatinhava no tapete grosso, brincava com as rodas da cadeira. Às vezes encostava as mãozinhas nas pernas de Elias, às vezes dava beijinhos espontâneos no joelho, na canela, no tornozelo. E a cada toque, Elias prendia a respiração concentrado, como se estivesse esperando uma resposta de dentro do próprio corpo. Algumas vezes não sentia nada, em outras, um leve zumbido. Em poucos momentos raros, o formigamento vinha com a mesma força da primeira vez, fazendo-o fechar os olhos, lutar contra o impulso de chorar. Camila observava tudo com atenção. Está sentindo? Perguntava sempre que via o maxilar dele se enrijecer. Estou, ele respondia, a voz rouca. Pouco, mas estou. Ela nunca comemorava, nunca chamava de milagre. Sempre olhava para aquilo como quem encara um fenômeno estranho, com respeito, mas com ceticismo. Pode ser o seu cérebro reagindo, dizia seca. O médico falou de medo. Talvez a Flora tenha sido só um gatilho. Um gatilho de 2 anos de idade, murmurava Elias, irônico. É uma terapeuta precoce.
Apesar do tom levemente sarcástico, era nesses momentos que um fiapo de leveza surgia. Eles começavam a conversar. Entre um toque e outro, entre uma tentativa e outra, perguntavam coisas simples. E o pai dela? Arriscou Elias um dia, enquanto Flora se divertia puxando o cadarço do sapato dele. Não faz falta, respondeu Camila curta. Ele foi embora quando eu disse que ia ter um bebê. Nunca mais apareceu. Covarde. Ela deu de ombros. Gente que foge quando aparece responsabilidade tem de sobra. Então, como se tivesse percebido que estava expondo demais, completou defensiva. E o senhor? Nunca teve esposa, filhos? Elias olhou para a janela, o olhar viajando para algum lugar distante. Eu tinha uma noiva. A voz dele mudou, ficando mais baixa. O acidente aconteceu 2 meses antes do casamento. Camila sentiu um aperto no peito. E ela tentou ficar, tentou ser forte. Ele riu sem humor. Mas com o tempo, descobriu que me amar dava muito menos status do que postar fotos em viagens. Foi embora com um dos nossos amigos. Camila abaixou os olhos. Sinto muito. Não sinta. Ele balançou a cabeça. Foi melhor ter descoberto antes. A única coisa que ela deixou foi uma lição. Ninguém fica quando a festa acaba. Camila ficou em silêncio, mas por dentro pensava. Então por isso ele se fecha assim. Não é só a cadeira, é a traição em cima dela. Essas conversas foram se repetindo, criando uma estranha intimidade. Ele, o milionário preso na própria amargura. Ela, a faxineira que segurava o mundo com as próprias mãos. E no meio, Flora, rindo, engatinhando, distribuindo beijos desajeitados que mexiam não só com as pernas de Elias, mas com o coração dos dois. Do lado de fora ninguém sabia. Marcelo continuava circulando, controlando os negócios, garantindo que os médicos dissessem sempre a mesma coisa. Irreversível. Afinal, enquanto Elias estivesse na cadeira, imóvel, isolado, ele continuava sendo o rosto da empresa, o homem em pé na foto. Elias não dizia a Marcelo que algo estava mudando. Preferia sustentar a mentira. Nas reuniões com o médico, fingia desinteresse. Alguma novidade? Perguntava o médico protocolar. Nenhuma, respondia Elias apático. Continua tudo morto. Por dentro, escondia o segredo mais perigoso que já tivera. Uma fagulha de esperança. Camila, por sua vez, também mentia em casa. Quando a mãe perguntava, "Esse rico aí te trata bem, minha filha?" Ela respondia, "Ele é distante. Quase não fala comigo. Não contava sobre o salário dobrado, não contava sobre as sessões, não contava sobre o jeito que, às vezes, pegava Flora no colo com uma delicadeza surpreendente, como se estivesse segurando algo que poderia quebrar sua defesa." Mas o preço da esperança começou a pesar. Certa tarde, depois de uma sessão particularmente intensa, em que Elias sentiu um formigamento tão forte que quase chorou, ele se virou para Camila, abalado. "Você não entende", murmurou emocionado. "Eu achei que tinha enterrado qualquer chance. Eu não dormi nessa noite. Só fiquei lembrando da sensação, da sua filha me tocando, do meu corpo respondendo." Camila o olhou com uma mistura de compaixão e preocupação. "É justamente isso que me assusta, senhor", confessou. "O senhor está colocando toda a esperança que tem em cima de uma criança que nem sabe o que está fazendo." Ele franziu o senho, defensivo. "Eu estou me agarrando à única coisa que deu sinal de vida em anos." "É tão errado assim?" Ela respirou fundo, encarando-o. "Errado é se o senhor começar a acreditar que não tem valor nenhum se isso der errado. Ou se sua esperança depender só dela." Fez uma pausa pesada. "E errado é eu deixar isso ir longe demais só porque estou precisando de dinheiro." Finalmente, alguém tinha dito em voz alta o que os dois sabiam. Elias ficou em silêncio por um momento. Depois, falou, mais baixo. "Você pode ir embora a qualquer momento, Camila." "Posso, mas não vou." Ela apertou Flora contra o peito. "Porque, goste eu ou não, essa é a melhor chance que eu e minha filha temos de viver com um pouco de dignidade. E porque..." A voz dela fraquejou um pouco. "Porque eu não quero ser mais uma pessoa que larga alguém quando a vida fica difícil."
Ele a olhou surpreso. Naquele instante, sem que nenhum dos dois admitisse, algo mudou. Deixou de ser apenas um acordo de dinheiro e esperança. Começou a se transformar em um laço estranho, feito de segredos, culpa, necessidade e um início tímido de confiança. No entanto, quanto mais o vínculo deles crescia em segredo, mais perigoso tudo aquilo se tornava. Porque, do lado de fora daquele escritório, havia alguém que lucrava com a paralisia de Elias, e que não estava disposto a perder esse lucro, nem que, para isso, precisasse transformar aquele pequeno milagre em uma maldição. As semanas seguintes pareciam um milagre silencioso acontecendo dentro de paredes fechadas. Elias não andava, mas sentia. Às vezes, os formigamentos duravam segundos, outras vezes minutos inteiros. Ele começou a sonhar com movimentos. Sonhava que mexia os dedos dos pés, que dobrava os joelhos, que se levantava. Acordava suado, desesperado entre a esperança e o medo de estar enlouquecendo. E a cada sessão com Flora, aquela linha entre o real e o impossível ficava mais tênue. Camila continuava cética, mas não conseguia negar o óbvio. Algo estava acontecendo. Ela via o jeito como ele fechava os olhos quando a filha tocava suas pernas, via a respiração prender, via o tremor sutil nas mãos. E aos poucos, sem que nenhum dos dois percebesse completamente, algo além do formigamento começou a crescer. Confiança, respeito. Algo perigosamente próximo de afeto. Nas conversas entre uma tentativa e outra, Elias falava mais. Camila ria mais. Flora brincava entre os dois como uma pequena ponte de inocência. Num desses dias, Elias pegou Flora no colo pela primeira vez. Ela tinha esticado os bracinhos para ele, pedindo colo como fazia naturalmente com qualquer adulto. Camila ficou tensa, pronta para intervir. Mas Elias segurou a bebê com um cuidado quase reverente, como se segurasse vidro. Flora riu, tocou o rosto dele, puxou a gola da camisa. E Elias, pela primeira vez em anos, sorriu de verdade. Camila viu aquilo e sentiu o peito apertar, porque aquele homem que todos chamavam de amargo, frio e inacessível, estava segurando a filha dela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela gosta de você, murmurou Camila sem pensar. Elias desviou o olhar, meio sem graça. Acho que ela é a única. Isso não é verdade. Ele ergueu os olhos, surpreso. Camila corou, mas não desviou. O senhor é difícil, mas não é mau, eu vejo a diferença. Por um instante o silêncio entre eles foi de outro tipo. Não era desconforto, era algo novo, delicado, assustador. Mas, do lado de fora daquele mundo protegido, uma tempestade estava se formando. Marcelo tinha começado a perceber. Ele era cínico, manipulador, mas não era burro. Conhecia Elias havia tempo demais para não notar mudanças. E havia uma mudança. Elias estava diferente. Não mais apático, não mais arrastado. Havia algo no olhar dele. Uma fagulha, uma postura levemente mais ereta na cadeira. Pequenos detalhes, mas Marcelo os via. E pior, Elias estava sorrindo. Num jantar de negócios, enquanto Marcelo apresentava relatórios, ele viu Elias distraído olhando pela janela com uma expressão quase esperançosa. Aquilo acendeu um alarme. Marcelo precisava de Elias exatamente como ele estava. Paralisado, isolado, dependente. Enquanto Elias permanecesse na cadeira, Marcelo seria o rosto da empresa, o executor das decisões, o homem que carregava o peso de cuidar do pobre amigo incapaz. Mas um Elias esperançoso era um Elias perigoso. Ele começou a investigar. Pediu para seguranças revisarem câmeras internas. Conversou com funcionários. Fez perguntas casuais demais para serem inocentes. Até que uma empregada antiga, Dona Marlene, comentou sem querer. É bonito ver o Sr. Elias passando mais tempo com a pequena Flora. Ele parece até mais leve. Marcelo ergueu uma sobrancelha. Flora? A filhinha da Camila, a moça da faxina, explicou Marlene inocente. Às vezes ela sobe com a bebê para o escritório. Dizem que ele pediu. Coisa estranha, né?
Mas quem sou eu para julgar? Marcelo agradeceu sorrindo. Por dentro, começou a montar um plano. Nos dias seguintes, ele começou a semear dúvidas. Chamou o médico particular de Elias, Dr. Almeida, para uma conversa reservada. Doutor, o senhor tem certeza absoluta de que o quadro do Elias é irreversível? O médico franziu o senho. Sim, a paralisia tem um componente físico, mas é intensificada por trauma psicológico. Ele teria que passar por uma terapia intensiva, reaprender a confiar no próprio corpo, mas ele sempre se recusou. Marcelo inclinou-se para a frente, fingindo preocupação. E se alguém estivesse aproveitando a fragilidade dele, prometendo curas, milagres, em troca de dinheiro? O médico arregalou os olhos. Seria extremamente antiético e perigoso. Poderia gerar falsas esperanças e piorar o estado psicológico dele. Marcelo assentiu, grave. Exatamente o que eu temia. A armadilha estava sendo montada. Alguns dias depois, Marcelo agiu. Chamou Camila para uma conversa particular. Ela desceu até a sala dele, nervosa. Marcelo estava sentado atrás de uma mesa grande, sorrindo, cordial demais. Camila, não é? Sente-se, por favor. Ela obedeceu, desconfiada. Eu queria conversar sobre o seu trabalho aqui na casa. Algum problema, senhor? Pelo contrário. Ele abriu um sorriso falso. Notei que você tem se dedicado muito, especialmente ao cuidado do meu querido amigo Elias. O estômago de Camila revirou. Eu só faço o que ele pede, senhor. Claro, claro. Marcelo juntou as mãos, estudando-a. Mas me diga uma coisa. Ele está pagando a mais por essas visitas ao escritório? Camila travou. Se mentisse, ele poderia checar. Se dissesse a verdade, poderia parecer que estava explorando Elias. Ele aumentou meu salário, sim, admitiu, cautelosa. E em troca de quê, exatamente? Ele pediu para eu trazer minha filha algumas vezes. Disse que ela o deixa mais leve. Só isso. Marcelo riu, como se aquilo fosse absurdo. Camila, você realmente acredita nisso? Ele se inclinou para a frente, o tom ficando mais frio. Ou você sabe muito bem que está vendendo esperança falsa para um homem doente? Ela arregalou os olhos. Eu não estou vendendo nada. Ele foi quem pediu. Um homem desesperado pediu. A voz de Marcelo era afiada agora. E você, sabendo da fragilidade dele, aceitou. Está usando a sua filha como isca. Isso tem nome, sabia? As palavras eram veneno puro. Não é verdade, sussurrou ela, tremendo. Eu só aceitei porque ele insistiu. Porque eu preciso do dinheiro. Mas nunca prometi cura, nunca menti. Marcelo levantou-se, contornando a mesa. Olha, Camila, eu até acredito que você não teve má intenção. O tom era condescendente, cruel. Mas isso não importa. O que importa é como isso vai parecer. Uma faxineira pobre, mãe solteira, ganhando salário dobrado para curar um milionário incapaz com beijos de bebê? A mídia ia adorar. Ela empalideceu. O senhor não faria isso. Eu não quero fazer. Marcelo voltou a sentar, cruzando as pernas. Mas se você continuar alimentando essas ilusões dele, se continuar manipulando a esperança de um homem vulnerável, eu vou ter que agir para proteger o Elias e proteger essa casa. Camila sentiu as lágrimas queimarem. E o que o senhor quer que eu faça? Marcelo sorriu vitorioso. Suma. Peça demissão. Vá embora sem dar explicações. Deixe ele em paz. Se fizer isso, eu garanto que você sai daqui com 3 meses de salário adiantado. E ninguém vai saber de nada. O silêncio na sala era sufocante. Camila olhou para as próprias mãos, tremendo. 3 meses de salário. Dava para pagar tudo, dar um fôlego, recomeçar. Mas significava abandonar Elias, deixá-lo sem explicação, sem despedida, sem a única coisa que parecia estar trazendo vida de volta para ele. E se eu disser não? Marcelo se inclinou, os olhos frios. Então eu vou ao Elias hoje mesmo e mostro provas de que você tem explorado ele. Vou dizer que descobri que você estava cobrando por sessões de cura, que inventou essa história de milagre. Vou trazer o médico para confirmar que isso é charlatanismo. E vou garantir que você perca não só o emprego, mas a guarda da sua filha. Porque uma mãe que usa a própria criança para extorquir doentes mentais
Não merece ser mãe. As palavras foram como facadas. Camila não conseguiu segurar as lágrimas. Marcelo viu que tinha vencido. Então, pressionou. Você escolhe o bem dele, ou o seu orgulho. Ela fechou os olhos, as lágrimas descendo quentes. Pensou em Elias, no jeito como segurava Flora, no jeito como tinha começado a sorrir, no jeito como pela primeira vez parecia vivo. Mas também pensou na filha, em perder Flora, em vê-la ser tirada dos braços por uma acusação falsa, por um sistema que sempre acreditava nos ricos. Ela não tinha escolha. Eu vou embora, sussurrou, a voz quebrada. Marcelo sorriu. Decisão sábia. Camila levantou-se às pernas bambas. Antes de sair, virou-se uma última vez. Ele vai perguntar por mim. E eu vou dizer que você pediu demissão, que arranjou coisa melhor. Marcelo deu de ombros. Ele vai entender. Afinal, ninguém fica quando a festa acaba, não é? As palavras ecoaram como um eco cruel do próprio medo de Elias. Camila saiu da sala sufocada. Naquela mesma noite, ela não subiu ao escritório, nem no dia seguinte. Elias estranhou. Perguntou aos seguranças. A Camila está bem? Ela não apareceu hoje. Não sei, senhor. Não a vi. Ele mandou mensagem pelo interfone. Sem resposta. Tentou ligar para o celular dela. Número desligado. No terceiro dia sem notícias, Elias começou a entrar em pânico. Foi quando Marcelo entrou no escritório, a expressão grave fingindo pesar. Elias, precisamos conversar. Onde está a Camila? Disparou, tenso. Marcelo suspirou, como se carregar um peso. Ela pediu demissão. Elias ficou pálido. Como assim? Ela arranjou outro emprego. Disse que era uma proposta melhor, mais estável. Marcelo fez uma pausa. Sinto muito, amigo. Eu sei que você gostava de ter a filha dela por perto. Elias sentiu o chão desabar. Ela não diria isso. Não sem falar comigo. Marcelo deu de ombros. Talvez ela não quisesse criar expectativas. Ou talvez ele deixou a frase no ar, venenosa. Percebeu que estava ganhando dinheiro fácil demais e preferiu sair antes que você descobrisse. Elias o encarou incrédulo. O que você está insinuando? Nada. Marcelo ergueu as mãos inocente. Só que... Bem, você dobrou o salário dela. Para quê, exatamente? Para ela trazer a filha e fingir que algo estava mudando. A dúvida foi plantada como um espinho. Elias quis negar, quis gritar que não era verdade. Mas a voz da ex-noiva ecoou em sua mente. Ninguém fica. E Camila tinha ido embora, sem um bilhete, sem uma palavra. Ele sentiu a paralisia emocional voltar com força total. Nos dias seguintes, Elias mergulhou em uma escuridão pior do que qualquer cadeira de rodas já tinha causado. Não sentia mais as pernas, não sentia mais nada. A esperança, que tinha sido tão frágil, tão nova, morreu. E com ela, morreu o sorriso que começava a nascer. Enquanto isso, a quilômetros dali, em um quarto alugado simples e apertado, Camila embalava Flora para dormir, chorando em silêncio. Ela tinha feito a escolha mais difícil da vida. Tinha sacrificado o homem que começou a importar, para proteger a filha que era tudo. Mas dentro dela, algo gritava que aquilo estava errado, que alguém estava mentindo, e que, se não voltasse, Elias morreria por dentro. Não de paralisia, mas de solidão. As semanas que se seguiram foram as mais sombrias da vida de Elias. Ele voltou a ser o homem que todos conheciam, amargo, distante, trancado no próprio silêncio. A cadeira de rodas deixou de ser apenas um objeto. Voltou a ser uma prisão. Não sentia mais nada nas pernas. Nem formigamento, nem esperança, nem vontade. O médico voltou a visitá-lo, repetindo as mesmas frases de sempre. A paralisia é irreversível, Elias. Você precisa aceitar isso. E dessa vez, ele aceitou. Porque o que doía mais do que não andar era ter acreditado que poderia. Marcelo circulava pela mansão como sempre, controlando os negócios, fazendo reuniões, sorrindo para investidores. Aos olhos de todos, era o amigo fiel que cuidava do pobre Elias incapaz. Mas por dentro estava aliviado. A ameaça tinha sido neutralizada. Elias voltara ao seu lugar, imóvel,
controlável, inofensivo. Certa manhã, Elias estava sozinho no escritório, olhando pela janela, quando ouviu vozes no corredor. Era Dona Marlene, a empregada antiga, conversando com outra funcionária. Coitada da Camila, murmurava Marlene baixinho. Saiu daqui tão de repente, nem se despediu direito. Mas ela arranjou emprego melhor, não foi? Perguntou a outra. Emprego melhor? Marlene soltou um riso triste. Eu a vi ontem no mercado carregando sacola pesada com a bebê no colo. Estava com cara de quem não dorme direito há dias. Se era emprego melhor, não tá parecendo não. Elias sentiu algo se revirar dentro dele. Ele tinha aceitado a versão de Marcelo sem questionar, porque era mais fácil acreditar na traição do que na possibilidade de estar errado. Mas aquilo não fazia sentido. Se Camila tivesse arranjado algo melhor, por que estaria no mercado carregando peso com a filha no colo, com cara de exausta? A dúvida começou a roer por dentro. Ele chamou Marlene ao escritório. Dona Marlene, a senhora disse que viu a Camila? A mulher hesitou, sem jeito. Vi sim, senhor, no mercado do bairro. Ela estava bem cansada. E ela disse alguma coisa sobre ter saído daqui. Marlene franziu o senho. Não falei com ela, senhor. Mas ela mordeu o lábio, como se não soubesse se devia continuar. Mas o quê? É que eu ouvi uns comentários de que o senhor Marcelo tinha chamado ela para uma conversa antes de ela sair. Marlene baixou os olhos. Eu não sei de nada, viu? Mas achei estranho, porque ela parecia gostar de trabalhar aqui. E de repente sumiu, sem nem pegar as coisas do armário. Elias sentiu o sangue gelar. Marcelo tinha conversado com Camila antes de ela sumir, e não tinha mencionado isso. A desconfiança se transformou em certeza. Dona Marlene, a senhora sabe onde ela mora? A mulher hesitou. Não sei o endereço exato, senhor, mas sei que é no bairro da Vila Nova, perto da padaria do seu Joaquim. Elias agradeceu, a mente acelerada. Naquela mesma tarde fez algo que não fazia há anos. Saiu da mansão. Pediu ao motorista para levá-lo até o bairro. O homem estranhou, mas obedeceu. Quando chegaram à Vila Nova, Elias mandou o motorista perguntar na padaria. Depois de alguns minutos, o homem voltou com uma informação. Disseram que ela mora ali, senhor. 3º andar do prédio azul. Não tem elevador. Elias olhou para a escadaria estreita, a pintura descascada, as janelas quebradas. Ele estava preso na cadeira, não podia subir, mas não ia desistir. Me leve até o pé da escada, ordenou. O motorista obedeceu, estacionando na frente do prédio. Ajudou Elias a sair do carro e posicionou a cadeira. Elias olhou para cima. 3 andares. Impossível. Ele respirou fundo e gritou. Camila, silêncio! Camila, repetiu mais alto. Algumas janelas se abriram. Vizinhos curiosos espremeram a cabeça para fora. E então, no 3º andar, uma janela rangeu. Era ela. Camila apareceu segurando Flora no colo, os olhos arregalados de susto. Quando viu Elias lá embaixo, na cadeira, olhando para cima, o rosto dela se desfez. Elias, sussurrou incrédula. Ele não conseguiu falar. Só olhou para ela, e naquele olhar havia tudo. Confusão, dor, esperança, medo. Camila desapareceu da janela por um instante. Ele pensou que ela não fosse descer, mas então, poucos minutos depois, ela apareceu na porta do prédio, descendo os degraus rápido, Flora grudada no peito. Quando chegou perto dele, parou a alguns passos de distância, os olhos vermelhos. O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz trêmula. Eu podia perguntar o mesmo, respondeu Elias, a voz rouca. Por que você foi embora? Ela desviou o olhar. Eu arranjei outro emprego. Mentira. Ele falou com firmeza. Dona Marlene te viu no mercado, carregando peso, com cara de quem não está bem. Isso não é emprego melhor. Camila mordeu o lábio, as lágrimas ameaçando cair. Elias, por favor, não faz isso. Não faço o quê? Ir atrás da verdade? Ele se inclinou para a frente na cadeira. Marcelo falou com você antes de você sumir. O que ele disse? Ela ficou em silêncio, lutando contra as palavras. Camila, a voz dele quebrou.
Eu achei que você tinha me usado, que tinha pegado o dinheiro e ido embora. Eu acreditei nisso porque... Ele respirou fundo. Porque todo mundo sempre vai embora. Mas agora eu estou vendo você aqui nesse lugar com a sua filha, e nada disso faz sentido. As lágrimas finalmente desceram pelo rosto dela. Ele me ameaçou, confessou, a voz quebrando. Disse que ia te convencer de que eu estava te explorando, que ia dizer que eu usava a Flora para arrancar dinheiro de você, e que, ela soluçou, que ia tirar minha filha de mim. Elias sentiu uma fúria fria subir pelo peito. Ele fez isso? Ela assentiu, chorando. Eu não tive escolha. Eu não podia perder ela. Eu não podia... Você podia ter me contado, disse Elias, a voz tremendo de emoção contida. E o que você ia fazer? Devolveu ela desesperada. Ele tem poder. Ele tem dinheiro. Ele tem controle sobre tudo naquela casa. Eu sou só uma faxineira, Elias. Ninguém ia acreditar em mim. Eu acreditaria. As palavras saíram simples, mas carregadas de verdade. Camila o encarou, os olhos marejados. Flora, no colo da mãe, esticou os bracinhos em direção a Elias como sempre fazia. Ele estendeu a mão, tocando o rostinho da bebê, o coração apertado. Eu senti falta de vocês, confessou, a voz falhando. Eu achei que tinha perdido a única coisa que estava me fazendo acreditar de novo. Camila fechou os olhos, as lágrimas caindo. Eu também senti sua falta. Ela respirou fundo. Mas eu não posso voltar, Elias. Ele vai cumprir a ameaça. Elias apertou o maxilar, a raiva crescendo. Não se ele não tiver mais poder sobre mim. Ela franziu o senho. O que você vai fazer? Ele virou a cadeira, olhando para o motorista. Voltar para casa. Então olhou de volta para Camila. E acabar com essa mentira. Naquela mesma noite, Elias voltou à mansão com um plano. Marcelo estava na sala revisando contratos quando Elias entrou. Ah, Elias. Marcelo sorriu. Saiu para tomar ar? Que bom. Você estava muito fechado ultimamente. Elias parou a cadeira na frente dele, o olhar gelado. Você conversou com a Camila antes de ela ir embora. Marcelo ergueu uma sobrancelha, disfarçando. Conversei, sim. Faz parte da gestão da casa. Por quê? O que você disse a ela? Marcelo deu de ombros. Apenas agradeci pelo trabalho. Desejei sorte no novo emprego. Mentira. A palavra caiu como uma pedra. Marcelo inclinou a cabeça, curioso. Cuidado, Elias. Você está acusando o seu único amigo de mentir? Você não é meu amigo. Elias cuspiu as palavras. Você é um parasita. Você precisa que eu fique nessa cadeira para continuar controlando meu dinheiro, minha empresa, minha vida. Marcelo riu, como se aquilo fosse ridículo. Elias, você está delirando. Eu cuido de você, eu seguro essa casa em pé enquanto você... Ele apontou para a cadeira. Se recusa a aceitar a realidade. A realidade é que você ameaçou a Camila, rebateu Elias, a voz dura. Disse que ia tirar a filha dela, se ela não sumisse. Você inventou mentiras sobre ela para me manter isolado. Marcelo parou de sorrir. E você acredita nela? A voz dele ficou mais fria. Uma faxineira qualquer que te cobrava para trazer a filha e fingir que você estava melhorando. Ela te usou, Elias, e você está defendendo ela. Ela nunca me cobrou nada, gritou Elias. Eu ofereci, eu pedi, e ela nunca prometeu milagre nenhum. O único que está mentindo aqui é você. Marcelo se levantou, perdendo a compostura. Você está patético. A máscara de bondade caiu. Desesperado por qualquer migalha de atenção, achando que uma mulher pobre e a filha dela te queriam por você? Elas queriam seu dinheiro, Elias, assim como todo mundo. Não. Elias respirou fundo, a voz firme. Elas me olhavam como gente, coisa que você nunca fez. Marcelo deu um passo à frente, ameaçador. Você vai se arrepender disso. Vou provar que ela estava te extorquindo. Vou destruir a reputação dela. E você vai continuar na sua cadeira sozinho como sempre foi. Elias segurou os braços da cadeira, o corpo tenso. E então, algo aconteceu. Uma onda de fúria absoluta tomou conta dele. A imagem de Camila chorando, de Flora estendendo os braços, de tudo que ele tinha perdido por causa daquele homem. Ele sentiu.
Um formigamento violento, como uma descarga elétrica, percorreu as pernas. E pela primeira vez em anos não era suave. Era fogo. Elias apertou os dentes, os músculos das coxas se contraindo, tremendo. Marcelo não percebeu. Continuava falando, ameaçando. Mas Elias não estava mais ouvindo. Ele colocou as mãos nos braços da cadeira, respirou fundo e empurrou. Devagar, tremendo, com uma dor aguda subindo pelas pernas, Elias começou a se levantar. Os joelhos dobraram instáveis. As pernas tremeram como se fossem ceder. Mas ele não parou. Marcelo percebeu o movimento e congelou, os olhos arregalados. — O que você está... Elias ficou em pé, cambaleando, apoiado na cadeira, mas em pé. O silêncio na sala foi absoluto. Marcelo recuou, pálido. Isso é impossível. Elias deu um passo à frente, quase caiu. Segurou-se na mesa, mas deu o passo, e então outro. A dor era insuportável. As pernas gritavam, mas ele não parou. Você... Elias ofegava, o rosto suado, os olhos fixos em Marcelo. Você queria que eu ficasse preso. Queria que eu acreditasse que estava morto por dentro. Marcelo recuou mais, tropeçando na própria arrogância. Elias... Calma. Mas sabe o que eu descobri? Elias avançou mais um passo, tremendo, mas firme. Que o único que estava me matando era você. Marcelo bateu as costas na parede, sem saída. Elias parou na frente dele, apoiado na mesa, as pernas quase cedendo, mas os olhos em chamas. Saia da minha casa. Marcelo abriu a boca para responder, mas a voz não saiu. Ele viu o olhar de Elias e soube que tinha perdido. Sem dizer nada, Marcelo saiu da sala, quase correndo. Assim que a porta bateu, Elias sentiu as pernas cederem. Caiu de joelhos no chão, ofegante, tremendo, suado. Mas pela primeira vez em anos não era de desespero. Era de alívio. Ele tinha dado os primeiros passos, não por um milagre, mas por amor, por raiva, por justiça. E agora ele sabia o que precisava fazer. Precisava encontrar Camila e contar a ela que não foi o beijo de Flora que o fez sentir as pernas. Foi o amor delas que o fez querer ficar em pé. Ele não conseguiu andar de novo naquela noite. Depois de cair de joelhos na sala, precisou rastejar de volta até a cadeira, o corpo exausto, as pernas latejando de dor. Mas algo tinha mudado para sempre. Ele sabia que podia. Na manhã seguinte, chamou o médico, mas não o doutor Almeida, o médico que Marcelo controlava. Chamou um especialista novo, recomendado por uma clínica particular. A doutora Letícia chegou com uma equipe, fez exames, avaliou os movimentos, testou reflexos e confirmou o que Elias já sabia. Senhor Elias, sua paralisia sempre teve um componente psicológico muito forte, explicou ela, séria, mas esperançosa. O trauma do acidente criou um bloqueio mental. Seu cérebro desligou as pernas como mecanismo de defesa. Mas o que aconteceu ontem? Ela fez uma pausa impressionada. Foi uma quebra desse bloqueio. Algo emocional tão forte que reativou vias neurais adormecidas. Elias engoliu em seco. E agora? Eu consigo andar de novo? Com reabilitação intensa, fisioterapia, força de vontade, sim. Ela sorriu. Mas vai doer. Muito. E vai ser lento. Seus músculos estão atrofiados. Vai ser como aprender a andar de novo. Elias olhou para as próprias pernas, ainda trêmulas, ainda fracas, mas havia vida nelas. Quando começamos? Perguntou determinado. A doutora sorriu. Agora. As semanas seguintes foram um inferno de dor e suor. Todos os dias, Elias passava horas em sessões de fisioterapia. Exercícios simples que pareciam impossíveis. Levantar o pé alguns centímetros, dobrar o joelho, ficar em pé por 10 segundos sem cair. Cada movimento era uma batalha. Ele caía, levantava, caía de novo, gritava de frustração, chorava de raiva, mas não desistia, porque toda vez que pensava em parar, via o rosto de Camila, via Flora estendendo os bracinhos, via a vida que tinha deixado escapar por medo, e continuava. Dona Marlene, que ficou na mansão, ajudava como podia. Trazia água, incentivava, comemorava cada pequena vitória. O senhor está conseguindo, senhor Elias.
dizia, emocionada, quando ele dava 3 passos seguidos. Elias sorria, exausto, mas grato. Marcelo tinha sumido. Depois daquela noite, nunca mais voltou. Elias soube, por advogados, que ele tinha tentado mover processos, alegar que Elias estava incapaz de gerir os próprios negócios. Mas a reviravolta foi rápida. Elias, ainda na cadeira, mas lúcido e furioso, gravou um vídeo. Contou tudo. A manipulação, as ameaças a Camila, a tentativa de mantê-lo preso na paralisia para controlar a fortuna. O vídeo vazou para a imprensa. A reputação de Marcelo desmoronou em dias. Investidores se afastaram, sócios romperam contratos. A máscara de amigo fiel caiu, e o que sobrou foi um homem covarde, exposto, arruinado. Elias não sentiu pena, sentiu justiça, mas apesar de tudo, ainda faltava algo. Faltava ela. Camila não tinha voltado. Elias mandou recados, mas ela não respondeu. Ele entendia. Tinha medo de que ela achasse que ele só queria usá-la de novo. Que a procura fosse só gratidão, não sentimento real. Mas ele precisava vê-la. Precisava dizer a verdade. 1 mês e meio depois da noite do confronto, Elias conseguiu algo que parecia impossível. Andou sozinho, sem apoio, sem bengala, só ele, as próprias pernas e a força que tinha encontrado dentro de si. A doutora Letícia comemorou, emocionada. Você fez o impossível, Elias. Ele sorriu, mas o sorriso era incompleto. Ainda não. Ainda falta uma coisa. Naquela tarde, Elias saiu da mansão. Sozinho, andando. Devagar, com passos ainda cuidadosos, mas firmes. Pegou um táxi. Deu o endereço do bairro da Vila Nova. Quando chegou na frente do prédio azul, o coração disparou. Ele olhou para cima. 3º andar. A escada estreita. Respirou fundo. E começou a subir. Cada degrau era uma conquista. As pernas doíam. O corpo tremia. Mas ele não parou. 1º andar. 2º andar. 3º andar. Quando chegou ao topo, estava ofegante, suado, mas em pé. Ele bateu na porta. Silêncio. Bateu de novo. Ouviu passos leves do outro lado. A porta se abriu devagar. Era Camila. Ela olhou para ele e congelou. Os olhos se arregalaram. A mão voou para a boca, abafando um grito de surpresa. Elias, você está em pé, completou ele, a voz rouca, emocionada. Eu estou em pé. Lágrimas brotaram instantaneamente nos olhos dela. Mas como? Doutora Nova, fisioterapia, muita dor. Ele deu um passo à frente, ainda tremendo. Mas principalmente, você. Camila balançou a cabeça, confusa, chorando. Eu não fiz nada. Você fez tudo. Ele respirou fundo, segurando o batente da porta para não cair. Você me mostrou que eu ainda tinha razão para querer ficar em pé. Você e a Flora. Vocês me deram algo que eu achei que tinha perdido para sempre. O quê? Sussurrou ela. Esperança. Ele sorriu, os olhos marejados. E amor? Camila soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Flora, que estava brincando no chão da sala, ouviu a voz de Elias e veio engatinhando, rápida, curiosa. Quando viu Elias, de pé, na porta, ela gritou de alegria e esticou os bracinhos. Liá! Liá! Era a tentativa dela de dizer Elias. Ele se abaixou, devagar, dolorido, mas sorrindo. Pegou Flora no colo, apertando-a contra o peito. A bebê deu um beijo molhado na bochecha dele, rindo. Elias fechou os olhos, sentindo o peso leve da criança, o calor do abraço, a pureza do momento. Quando abriu os olhos de novo, Camila estava na frente dele, chorando, sorrindo, perdida entre a incredulidade e a emoção. Camila. Ele segurou a mão dela, ainda com Flora no colo. Eu passei anos achando que amor era fraqueza, que esperança era ilusão, que ninguém ficava quando as coisas ficavam difíceis. Ela ouviu, em silêncio, as lágrimas descendo. Mas você ficou, continuou ele, a voz quebrando. Mesmo quando foi embora, foi para me proteger. Você sacrificou sua paz para que eu não sofresse mais. E isso... Ele apertou a mão dela. Isso é o tipo de amor que eu achei que não existia.
Camila soluçou sem conseguir falar. Eu não sei se mereço você, confessou Elias, vulnerável, exposto. Eu sou difícil. Eu tenho cicatrizes. Eu ainda vou tropeçar, cair, ter dias ruins. Mas ele olhou fundo nos olhos dela. Eu quero tentar. Quero construir algo real. Com você, com a Flora. Se você me der essa chance. Camila respirou fundo, tremendo, e finalmente falou, a voz embargada. Você me deu a chance de acreditar que bondade existe, Elias. Que homens de verdade existem. Que amor não é só nos filmes. Ela sorriu no meio das lágrimas. Eu quero tentar também. Elias soltou um riso emocionado, puxando-a para perto, abraçando as duas, Camila e Flora, como se fossem a única coisa que importava no mundo. E eram. Os três ficaram ali, no corredor apertado do terceiro andar, num prédio simples, longe de mansões e fortunas, mas era o lugar mais rico do mundo, porque tinha amor. 3 meses depois, a cena mudou. Não era mais a mansão fria e vazia, não era mais o prédio apertado da Vila Nova. Era um jardim, simples mas bonito. Flores coloridas, grama verde, um balanço de madeira pendurado numa árvore. Elias caminhava devagar, ainda com um leve apoio de uma bengala, mas firme. Flora corria na frente dele, rindo, tropeçando, levantando, correndo de novo. Cuidado, Flora! Gritava Camila, rindo, correndo atrás. Elias parou, observando as duas. O vento mexeu no cabelo dele. O sol bateu no rosto. Ele fechou os olhos por um segundo, sentindo. Sentindo a vida. A dor nas pernas. O cansaço, mas também a alegria. A paz, o amor. Camila voltou, segurando Flora no colo, a bebê toda suja de terra, rindo. Ela vai acabar com esse jardim, brincou Camila. Deixa, respondeu Elias, sorrindo. Jardim a gente planta de novo. Amor assim. Ele tocou o rosto dela, delicado. É uma vez só. Camila se inclinou, beijando-o suavemente. Flora, entre os dois, bateu palminhas, animada, como se estivesse comemorando. Elias riu, pegando a bebê no colo, girando devagar com ela, Flora gritando de alegria. E naquele momento ele percebeu. Ele tinha perdido a capacidade de andar num trauma brutal, mas a recuperou no dia em que sentiu pela primeira vez a capacidade de amar de novo. Não foi o beijo de Flora que o curou, foi o amor das duas. Foi a coragem de Camila, foi a inocência de Flora, foi a decisão de não desistir, mesmo quando tudo parecia impossível. A câmera se afasta, mostrando os três juntos, rindo, brincando, vivos, e uma frase aparece na tela, lentamente. Ele perdeu a capacidade de andar em um trauma. Ele a recuperou no dia em que sentiu pela primeira vez a capacidade de amar de novo. A imagem congela no sorriso de Elias, segurando Flora, olhando para Camila. E o vídeo termina. Mas a história continua. Porque o amor verdadeiro não tem fim. Ele só recomeça. Todos os dias.